Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Gorgias de Platão, parte 27. Parei numa parte bem interessante, né? Todas são, mas o Cállicles dizendo para o Sócrates que ele acha que as pessoas devem viver a vida à la louca, minha expressão, quer dizer, fazer tudo que os prazeres pedem, viver a vida atingindo clímax atrás, né, de emoções, de tudo que é intenso. Ele diz aqui: desejos sejam os mais intensos possíveis e não os refreie. Interessante a gente começar a pensar sobre isso, né? Sobre o uso da nossa vontade para, através da nossa mente, poder dominar realmente esse lado todo animal. Precisamos criar hábitos, hábitos belos, precisamos escolher aquilo que queremos viver. Muita gente vive a vida dessa maneira exata como o Cállicles está falando. Tem essa crença mesmo, que a vida deve ser vivida assim. Continuando então aqui, ele diz aqui, né? Vou ler só essa frase que eu parei. E quando atingirem seu clímax, deverá ser capaz de servir a eles em virtude de seu denodo em inteligência e satisfazê-los com todo o apetite que lhes esteja oportunamente disponível. Ou seja, a pessoa é super dependente, né, disso. Isso, contudo, suponho que não seja possível para muitos. Consequentemente, tornam-se detratores das pessoas para as quais isso é possível, a fim de disfarçar sua própria impotência, e não são tão bons a ponto de nos dizerem que o desregramento é vergonhoso, escravizando assim, tal como observei anteriormente, um melhor tipo de humanidade. E uma vez que são incapazes eles próprios de obter a concretização de seus prazeres, louvam a moderação, autocontrole e a justiça em função de sua própria falta de virilidade. Deixa eu passar o carro aqui. Afinal, para aqueles que começaram com a vantagem de serem ou filhos de reis ou naturalmente aptos para obter por sua própria conta alguma autoridade, como tiranos ou senhores absolutos, o que na verdade poderia ser mais vergonhoso ou pior do que a moderação, autocontrole em tais situações. Encontrando-se em posição de gozar boas coisas, sem qualquer obstáculo diante de si, estariam tão somente impondo a si mesmos um senhor sob a forma da lei da maioria, sua conversa e sua censura. Ou como lhes seria possível existir sem se tornarem miseráveis sob esse admirável regime de justiça e autocontrole, não conferindo uma porção maior aos seus amigos do que aos seus inimigos e dessa maneira governarem seus estados. Olha isso que ele diz, né? Pelo contrário, a verdade em relação a isso, Sócrates, aquilo que afirmas buscar é a seguinte: libertinagem, desregramento e licença, na hipótese de contarem com o suporte da força, constituem virtude e felicidade. Quanto ao resto, estas frases fantasiosas, os contratos humanos que contrariam a natureza, não passam de meras tolices inúteis. Tá claro aqui, né? Ele dizendo, bom, aquele que nasceu para ser rei, filho de rei, tem que exercer essa autoridade. Ele está comparando isso com, por exemplo, os animais na natureza, né? O leão está ali e ele reina dentro da natureza porque ele é mais forte. Só que aqui temos que entender que existe uma diferença entre um animal e um ser humano. O ser humano ele é dotado da vontade, dessa possibilidade de chegar à justiça, ao autocontrole, ao amor, né? À devoção, por exemplo. Ele não está falando sobre isso aqui agora, eu só estou lembrando vocês disso. Quer dizer, existe uma vantagem de ser humano e não ser um animal. Então, esta comparação aqui que se faz com a lei da natureza e a lei dos homens, ela não é uma lei, uma comparação, num certo sentido,
útil, né? Já que ele está dizendo aqui que o Sócrates diz tolices inúteis. Vamos ver a resposta de Sócrates. De qualquer modo, Cállicles, a franqueza com a qual desenvolves tua tese não é de modo algum ignóbil, pois estás agora enunciando com clareza o que na verdade as outras pessoas pensam, mas não se dispõem a declarar. Imploro-te assim que não te poupes na tua exposição para que se evidencie realmente como se deve viver. Mas diz-me, afirmas que se um indivíduo é para ser o tipo de indivíduo que deve ser, não é para refrear seus desejos, mas permitir sua máxima intensificação, procurando em seguida satisfazê-los com base numa fonte ou outra? E afirmas que isso constitui virtude? Olha só, ele vai pegar então agora algo que ele disse, que ele não tem que estar resfriado, e vai começar a analisar esse pedacinho um pouco mais, como eu expliquei anteriormente, já em outro vídeo, né? Essa forma de investigação, de pegando uma conclusão de alguém, trazendo ela para realmente continuar esse caminho de investigação da verdade. Cállicles, sim, afirmo tudo isso. Sócrates, então não é correto dizer, como as pessoas o fazem, que os que nada necessitam são felizes? Cállicles, não, pois nesse caso, pedras e cadáveres seriam os mais felizes. Sócrates, bem, em tua opinião, contudo, a vida é estranha. Com efeito, confesso que não me surpreenderia haver verdade nas palavras de Eurípides quando ele declara, abre aspas aqui, mas quem sabe se estar vivo é estar morto, e estar morto é estar vivo. Fecha aspas. E que nós realmente estejamos mortos. De fato, uma vez ouvi um dos nossos sábios, aqui presume-se que Sócrates esteja falando ao filósofo, aluda ao filósofo pitagórico Filolau, que foi contemporâneo a ele. Então ele diz aqui, né? De fato, uma vez ouvi de um dos nossos sábios dizer que estamos agora mortos e que o corpo é nosso túmulo e a parte da alma na qual experimentamos desejos é passível de ser persuadida a vacilar de um lado para outro, de modo que um homem engenhoso, um siciliano ou talvez um itálico, concebeu uma história na qual, por meio de um jogo de palavras, chamou essa parte, por ser tão impressionável e persuadível, de jarro, e os destituídos de inteligência, de não iniciados, sugerindo que essa parte das almas dos destituídos de inteligência, onde se situam seus desejos, é sua parte indisciplinada, não hermeticamente fechada, por assim dizer, como um jarro que vaza. Ele baseava essa imagem na insaciabilidade dessa parte. Tem muita referência aqui, eu vou explicar na sequência. Assim, vês que essa pessoa, Cállicles, tem uma opinião oposta à tua, mostrando que de todos que estão no Hades, querendo dizer o invisível, estes, os não iniciados, serão os mais infelizes. Carregarão água para o interior do seu jarro, que vaza como uma peneira, que é uma coisa que também vaza. E por peneira, segundo declarou a mim quem contou a história, ele quer dizer a alma dos destituídos de inteligência comparou a uma peneira que, por ser furada, é incapaz de reter alguma coisa devido à sua descrença e esquecimento. Tudo isso, de fato, beira o absurdo, mas ainda assim deixa claro aquilo de que queria persuadir-te, se eu puder fazê-lo de alguma forma, ou seja, que mudes de opinião e ao invés de uma vida de desregramento insaciável,
escolhas uma vida submetida a regras, adequada e satisfeita com suas próprias circunstâncias em qualquer ocasião determinada. Muita coisa aqui, eu vou parar por aqui, então explicando um pouquinho, né, essa ideia aqui que ele está dizendo de um homem insaciável, e existe, né, um mito onde acontece exatamente essa imagem aqui, que são homens que depois de morrer, existem, né, os homens que vão para o Hades, existem os homens que vão ali ficar com esses jarros que são furados, enchendo e essa água vazando o tempo todo ali, como sofrendo consequência, né, das suas ações terrenas nesse universo pós-vida. E aí ele comparando isso a esse corpo de desejo, vamos dizer assim, não apenas físico, né? Esse corpo que precisa de emoções, precisa de sensações, que nunca nada é suficiente. Então você põe e você nunca retém, né? Como essa ideia do jarro, você está sempre perdendo, né? Porque você não está realmente se preenchendo daquilo que realmente preenche, né? E aí essa ideia daqui da diferença entre aquele que está nesse desregramento, nessa insaciabilidade, buscando o tempo todo, né? E não querendo que exista uma regra que é justa para todas, porque ele se pensa, se vê como alguém que tem mais direito do que o outro, melhor, né? Alguém que tem essa autoimagem, essa insaciabilidade, é uma palavra perfeita, né? E aí o Sócrates chamando a atenção, né, que existe uma outra possibilidade de vida. Depois eu vou voltar nesse pedacinho aqui, vale a pena a gente repetir uma parte, explicar um pouco mais, antes de continuar para a próxima parte do livro, porque isso é um jogo de palavras que está sendo dito aqui, e por trás disso tem muita coisa aqui, né? Tem a palavra inteligência, o que significa ser constituído de inteligência, o que significa ser um iniciado, um não iniciado, o que significa estar morto dentro do Hades, por exemplo, né? O que são todas essas imagens aqui que eles estão apresentando para a gente para mostrar essa indisciplina que temos aqui enquanto seres que estão encarnados, submetidos aos seus desejos, né? Então, vamos continuar amanhã, se Deus quiser. Espero que vocês estejam gostando. Faz aí um comentário, me manda me dizer o que você está achando aqui. E tem uma ideia importantíssima aqui, né? Essa ideia de que o corpo é o nosso túmulo, a nossa alma dentro desse corpo. Isso aqui é bastante conhecido também já na literatura, né? Essa ideia aqui. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.